Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos para que juntos possamos buscar esses ensinamentos tão valorosos e importantes na nossa caminhada, que vem a nós pela vontade do Pai, pelo Mestre Jesus, por irmãos que com muito carinho nos auxiliam em nossos dias. Ampara, Senhor, o nosso encontro, a nossa reunião, assim como todos os trabalhos, todos os trabalhadores, para que possamos juntos seguir em frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, dando continuidade aqui nos nossos estudos, né? Do livro que nós estamos estudando, Seara dos Médiuns, por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá? E nós estamos aqui no quarto capítulo, tá? Falamos um pouco sobre a importância da doutrina espírita, né? Falamos também sobre o pensamento, né? Falamos sobre a mediunidade, que é o nosso tema principal do estudo, né? Mediunidade que sempre nos traz ali muitas indagações, né? Porque nós todos somos aprendizes e as dúvidas elas se fazem constantes, tá? O importante é sempre nós termos em mente que dar continuidade, né? Isso é importante. Procurar ali dar seguimento àquilo que nós já estamos fazendo. Sejam os grupos de estudo, a frequência nas palestras principalmente, porque nós passamos por esse tratamento, né? Sabemos que os nossos irmãos desencarnados recebem esse auxílio e nós também recebemos esse auxílio e passamos por esse tratamento. Então a continuidade ela é muito importante, tá? E hoje eu vou tratar sobre um tema que está ligado diretamente com essa caminhada, né? Com aquilo que nós vamos enfrentar ali ao longo, né, do nosso caminho, da nossa encarnação, que são os obstáculos, né? Então, ante a mediunidade é o nosso tema de estudo hoje, do capítulo 4, ante a mediunidade, tá? Então, sabemos que abraçamos esse compromisso mediúnico como uma oportunidade valorosa, né? Que nos traz ali muitas possibilidades de termos esse conhecimento, né? Da prática da caridade, entender como que funciona, como que esse amor, né? Como que nós podemos auxiliar o nosso próximo, nos auxiliar, entender quem somos, né? Então, muitas situações antecedem até esse descobrimento, né? Chegarmos ao ponto de entendermos e darmos continuidade a essa mediunidade, tá? Então, a gente não pode desmorecer, tá? Perante os obstáculos que eles vão acontecer. Tá? Então, nós entendemos, nós nos possibilitamos uma oportunidade de dar seguimento ao que está acontecendo conosco, porque a sensibilidade mediúnica ela é muito aflorada, né? Muito intensa. Então, captamos isso de uma forma mais forte, né? Sejam situações positivas ou não, tá? Mas o importante é a gente saber lidar com isso. E, como falamos anteriormente, no início, tudo é muito complicado, porque é a fase do descobrimento. Então, nós recebemos a informação, buscamos o auxílio, né? Primeiro, recebemos as informações do que devemos fazer, né? Trilhar esse caminho. E aí nós estamos nessa descoberta, né? Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu não estou sabendo lidar com as energias, com os pensamentos, com tudo que vem até mim, né? Então a gente tem que aprender, tá, pessoal? Até
para auxiliar, a gente precisa aprender como que nós vamos auxiliar essas pessoas, nos auxiliar, né? Então, essas reflexões íntimas sobre quem somos, por que aqui estamos, né? Teremos as respostas necessárias e aí sim vamos trilhar a nossa caminhada. E a mediunidade, ela é muito importante nessa caminhada que todos nós temos a oportunidade, onde vamos descobrindo novos valores, novas possibilidades. E aí vamos trabalhando elas dentro daquilo que nós temos o entendimento de como seguir, tá? Mas sempre se possibilitando novas coisas. Por isso que é importante, ante aos obstáculos, né, que a gente não desista, que a gente siga. Porque são fases, tá, pessoal? Assim que, se a gente trouxer isso para a nossa vida prática, na nossa vida comum, ali na busca do conhecimento sobre uma profissão, ou então uma matéria ali de um ano letivo num colégio, enfim, a gente tem que aprender. Então ninguém já chega e consegue fazer um cálculo de física, vamos dizer assim, ou de química, ou de alguma outra matemática, enfim, alguma outra matéria, sem aprender sobre, tá? Então a gente não consegue, vou chegar lá, já vou resolver uma operação, né? Vou fazer um cálculo de física sobre a lei de força ou alguma coisa nesse sentido, sem antes de estudar, sem antes compreender, sem antes de entender os processos, né? E a mediunidade é da mesma forma, tá? É da mesma forma. Não tem como a gente separar. Não tem como nós já chegarmos e sermos médiums preparados perante as situações que possam acontecer conosco, tá? Muito pelo contrário, a gente tem que se preparando. Nesse caminho a gente vai errar, a gente vai acertar, tá? Vão aparecer obstáculos, né? Mas o importante é a gente entender todo esse processo para que a gente possa ali, pouco a pouco, ir se fortalecendo, tá? Isso é o que cabe a cada um de nós e é o que acontece com todos nós, tá bom, pessoal? A gente não desistir perante a esses obstáculos, perante as situações que venham acontecer. Vamos ser perseverantes, que muitas vezes nessas situações a gente aprende algo que vai nos fortalecer para que não mais aconteçam outras, tá bom? E esse capítulo é muito importante nesse sentido, tá? Então, já conversamos sobre os nossos pensamentos, que eles têm uma força muito grande, que atraem muitas situações, tá? Então a gente tem que sempre refletir sobre aquilo que somos, sobre aquilo que está vindo ao nosso encontro ou aquilo que nós estamos atraindo, tá? Mas podemos sempre lidar com essas situações. É importante, como disse, né, é entendermos todo esse processo. Tudo bem? Então, vou seguir aqui um pouquinho no capítulo para a gente entender, tá? E Emmanuel vai elucidar com exemplos, né, daquele que é o nosso mestre, que é Jesus, né, que enfrentou tantos obstáculos, tantas situações e jamais esmoreceu, tá? Esteve ali sempre firme nos seus propósitos, né? Não há comparação, não estou comparando, muito pelo contrário, né? Nós estamos distantes, mas dentro das nossas possibilidades é possível sim afastarmos esses obstáculos para seguirmos à frente. Então vamos lá. Do capítulo 4, Ante a Mediunidade, reunião pública, 15/1/1960, questão número 30. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Isso é muito importante, tá? Muitas vezes, aqueles que estão ao nosso lado não entenderão o caminho que nós estamos seguindo, tá? Mas cabe a nós entender que cada um de nós está no seu tempo, tá? Então, por vezes, irão questionar, irão até desfazer ali de alguma situação, mas que nós permanecemos ali com esse entendimento, né? Saber que cada um está no seu tempo e vamos seguir em frente, para a gente não esmorecer, não abandonar esse caminho, tá? Essa busca que a mediunidade nos proporciona. Age, serve, ajuda e socorre sem recompensa, né? Então, fazer por fazer, né?
não esperar uma retribuição. Isso é muito importante também, tá? Então a caridade nos proporciona esse exercício, né? Caridade, fazer ao próximo sem esperar recompensa. Então, por mais que para nós ali de momento seja muito difícil agir assim 100% fazendo sem esperar, tá? Porque cada um de nós tem um tempo e tá tudo bem, não há nada de errado. Vamos buscar esse exercício, tá? Buscar o exercício. Nós somos pequeninos e precisamos aprender, somos todos pequenos aprendizes de todo esse conhecimento que vem a nós nessa encarnação, nesse momento, tá? Então, nós não somos mestres ou não temos o conhecimento absoluto. Nós somos pequenos aprendizes, tá? Então, vamos nos exercitar naquilo que a gente recebe como informações, né, sobre essas situações que envolvem a nossa vida, questões da mediunidade, do evangelho do mestre principalmente, tá? Então, vamos entender, né, que seja necessário da nossa parte buscar ali até um dicionário para saber o que as palavras significam. Não há mal algum. O importante é o esclarecer. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para místeres santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparente nos instantes amargos aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe o agradecimento, agradecimento. Tá? Então olha quantas situações envolveram Jesus e mesmo assim ele perseverou. Tá? Então obstáculos todos nós teremos, mas vamos seguir em frente, vamos seguir, que as respostas virão, as dores passarão e conseguiremos nos reerguer sim. Tá? Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra, na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam no regozijo, na estrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Somente aqueles, vou até repetir, que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Então, quando ele diz aqui modificaram as próprias vidas, significa que trouxeram esse ensinamento que Jesus disponibilizava ali, né? Trazia, e com muito esforço, com muito afinco, seguiram a caminhada adiante. Então podemos entender como nós, que recebemos esses ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, que nós estudamos no Evangelho,
né, e nas obras da doutrina, mas recebemos também essa oportunidade de ter esse compromisso mediúnico, né? Entendemos que essa mediunidade ela pode nos auxiliar na nossa caminhada e não nos prejudicar, pois esse é o sentido, né? Então, se pensamos, se é um empréstimo de Deus e o é, seria para o nosso mal? Não, seria para o nosso bem, porque Deus é o nosso Pai amoroso, que muitas vezes proporciona situações onde iremos aprender para seguir mais fortes e não mais enfraquecidos. Mas tudo são fases. Isso não significa que somos exclusivos por termos essa oportunidade de estudar a mediunidade ou a doutrina. Muito pelo contrário, iremos passar por aquilo que está dentro da nossa caminhada e dentro do nosso quadro de necessidades, de nossa programação, mas com certeza não será da mesma forma, pois nós temos ao nosso lado, ao nosso aliado, esse conhecimento e esse entendimento sobre nós mesmos e aonde podemos chegar. Entendemos que os nossos pensamentos têm uma força, entendemos a importância da prece, de sintonizarmos com uma ajuda, de buscarmos essa ajuda, de nos ligarmos, entender as coisas que acontecem conosco. Mas isso, mesmo assim, não são coisas que acontecem rápido, porque todos nós temos um tempo. E aí, pouco a pouco, nós vamos nos melhorando. É que muitas vezes nós somos imediatistas e esperamos que os resultados aconteçam rápido. Mas se pensar que somos eternos, que já passamos por muitas situações e que hoje, né, hoje nós estamos mudando algumas coisas, buscando novas ideias, então são sementes ali que requerem um tempo, mas precisam ser regadas ali com o nosso querer, a nossa força de vontade e as nossas reflexões sobre o que nós estamos trilhando, tá? Então, o exemplo maior é o Mestre Jesus sempre. E ele nos deixou isso, ele não nos deixou escrituras, ele deixou exemplos para que cada coração, ao seu tempo, busque segui-lo. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apegando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Então, que tenhamos ali como foco da nossa caminhada aquilo que nós almejamos para nós, aquilo que nós queremos para nós, aliado a tudo que a gente vai obtendo ao longo dessa caminhada, dessa encarnação, como um conhecimento, como trazer esse conhecimento, como sentir seguindo um caminho ou outro. E com certeza veremos que Deus prepara o melhor a cada um de nós, sempre. É que nós precisamos construir através de etapas. E estarmos aqui e termos esse empréstimo que é essa vida, que é a mediunidade
vai nos auxiliar muito na nossa caminhada. Revendo um passado ou um presente, aprendendo sobre si e se fortalecendo para o amanhã. Tudo bem, pessoal? Então, vamos refletir muito sobre a mediunidade e o que ela pode nos oferecer e como nós podemos trabalhar todas essas ideias e como nós nos sentimos. Vamos prosseguir. Os obstáculos estarão aí, mas com tudo que nós temos, nós vamos conseguir superá-los. Vamos em frente. Então é isso, pessoal. Então finalizamos esse capítulo. Vamos refletir muito sobre a mediunidade, como nós estamos no lide com essa mediunidade, seja no trabalho, né, no nosso trabalho prático ali na casa, nas sessões, né, ou então na nossa vida mesmo, né, a importância da prece, de entendermos os nossos pensamentos e assim evitarmos muitas situações, né, nós vamos captando mais ajuda numa intensidade maior também, tá? E aí vamos prosseguir em frente. Então, sempre agradecido, né, a Deus e a Jesus por todo esse amparo, amigos queridos que antecederam a nossa caminhada e hoje com muito amor vêm nos auxiliar para que possamos entender os propósitos dessa encarnação e assim seguirmos mais fortalecidos. Que o bem se faça constante, que o amor de Jesus esteja com todos nós. E vamos vibrar sempre pelo planeta que nos acolhe, pelos nossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, a Jesus. Estejam em paz.